Meu amado irmão, minha amada irmã, que a paz do nosso Senhor encontre um lugar de repouso em seu coração, neste exato momento. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este nosso refúgio de oração. Não sei como o seu dia começou, nem quais batalhas você já enfrentou antes mesmo de chegar aqui. Talvez o seu espírito esteja cansado, a sua alma sobrecarregada, e a esperança, um fio tênue a ponto de se romper. Talvez as palavras duras, os olhares de julgamento, ou o peso da injustiça, tenham tentado roubar a sua paz. Quero que saiba que este espaço é para você. Aqui, você não precisa fingir que tá tudo bem. Sinta-se acolhido, sinta-se abraçado, por um amor que não julga, que não condena, mas que o restaura. Permita por alguns instantes que o mundo lá fora se cale. Se puder, feche os seus olhos. Respire fundo, de forma lenta e profunda. Inspire a presença de Deus, que já preenche este lugar. Expire, soltando toda a tensão, toda a ansiedade, todo o medo que insiste em apertar o seu peito. Sinta a serenidade de Deus começando a tomar o lugar da agitação. Estamos aqui como filhos, buscando o colo do Pai, e Ele em sua infinita graça já está aqui, de braços abertos. Ele ouve o silêncio do seu coração, Ele vê a lágrima que você tenta esconder. Ele conhece a sua dor mais profunda, mas infinitamente mais importante, Ele possui o bálsamo, o refrigério e a força que você anseia. Nesta manhã, quero lhe convidar a mergulharmos juntos nas águas profundas e restauradoras do Salmo 17. Este é um salmo de Davi, um homem que, como nós, conheceu a dor da perseguição, a amargura da injustiça e a angústia de se sentir caçado e incompreendido. Contudo, em meio ao caos, sua voz nunca se calou. Ele aprendeu a transformar sua dor em clamor, sua angústia em adoração e sua fraqueza em uma busca incessante pela face de Deus. Que a oração deste servo do Senhor seja a nossa oração hoje. Que suas palavras inspirem nosso espírito e nos ensinem a clamar com a mesma fé e a mesma intensidade. Sabendo que o Deus de Davi é o nosso Deus, Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado. Com o coração reverente e a alma sedenta de Ti, nós nos apresentamos diante do Teu trono de graça. Chegamos a Ti como Teu filho Davi, e as palavras dele se tornam as nossas. Ouve, Senhor, a minha justa causa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não procede de lábios enganosos. Sim, Pai, nós te imploramos, ouve-nos. Ouve a justiça da nossa causa, não porque sejamos inerentemente justos ou perfeitos, pois sabemos que somos falhos, mas porque a nossa causa está entregue em tuas mãos. Lutamos por aquilo que cremos ser o teu propósito para nós, para nossa família, para o nosso futuro. E tantas vezes, ó Deus, nos sentimos afogados em um mar de incompreensão. Somos alvos de palavras que ferem, de julgamentos que não refletem a verdade do nosso coração. Nossa integridade é questionada por lábios que se alegram com a mentira. Assim como Davi, sentimos o fardo esmagador da injustiça. Parece por vezes que o mundo inteiro se levanta contra nós com acusações e olhares de desaprovação. O coração se aperta, a alma ceia angústia, e a tentação de desistir, de nos escondermos em uma caverna de autopiedade, é imensa. Mas nesta manhã, nós fazemos uma escolha consciente. Escolhemos não nos calar, escolhemos clamar a Ti. Nós te pedimos, Senhor, que sondes o nosso coração. Tu nos conheces no mais íntimo do nosso ser. Sondas o meu coração, de noite. Me vês, provas-me no fogo, e iniquidade nenhuma encontras em mim. Pois resolvi não pecar com a minha boca. Que esta seja a nossa verdade diante de Ti, Pai. Ajuda-nos a cultivar um coração íntegro, uma consciência pura. Que as nossas palavras sejam temperadas com a Tua graça. Que a nossa boca não seja uma fonte de águas amargas, mas um manancial. Tibek, mesmo quando somos provocados, mesmo quando a injustiça nos corta a alma, capacita-nos a guardar o nosso coração, a não permitir que nenhuma raiz de amargura encontre terra fértil em nós. Nós declaramos que a vingança pertence a Ti. A nós cabe a sublime tarefa de confiar na Tua justiça, no Teu tempo perfeito e na Tua maneira soberana de agir. Livra-nos, ó Deus, da tentação de responder ao mal com o mal. Livra-nos do impulso carnal de fazer justiça com as nossas próprias mãos. Acalma nossa alma inquieta, Senhor, e ensina-nos a descansar em Ti, a entregar-te cada ofensa, cada palavra ríspida, cada olhar de desprezo, e no lugar da revolta, coloca em nossos lábios o louvor, a gratidão e a palavra que edifica. Nós queremos ser diferentes, queremos refletir a Tua luz, em meio ao mundo que jaz em trevas, e isso só é possível através do Teu poder operando em nossa fraqueza. Davi prossegue em sua oração. Quanto aos atos dos homens, pela palavra dos Teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento.
Pai eterno, a tua palavra é a nossa bússola infalível, o nosso manual de vida, a nossa fortaleza protetora, em um mundo que nos apresenta tantos caminhos largos e convidativos, tantas portas que prometem facilidades, mas cujo fim é a perdição. Nós escolhemos firmar os nossos passos na tua palavra. Ela é, e sempre será, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ajuda-nos, Senhor, a desenvolver um amor profundo pela tua palavra, a meditá-la de dia e de noite, a ponto de ela se tornar parte de quem somos, que ela esteja gravada nas tábuas do nosso coração e governe os nossos pensamentos. Que, diante das tentações sutis, das propostas enganosas e dos atalhos que o inimigo nos oferece, a tua palavra se levante como um escudo impenetrável e como uma espada afiada, protegendo-nos e nos conduzindo pelo caminho da retidão. Guarda-nos, Senhor, dos caminhos do homem violento, do opressor, daquele que tem prazer na desgraça alheia. Livra-nos das armadilhas ocultas que são preparadas contra nós, em nosso caminho. Que os nossos pés não vacilem. Que possamos caminhar com a cabeça erguida, com segurança e confiança, sabendo que é o Senhor quem nos sustenta. Os meus passos se firmaram nas tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Que declaração de confiança! Davi sabe aquilo, enquanto estivesse nos caminhos do Senhor, ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não precisaria temer mal algum. Que esta seja nossa convicção inabalável nesta manhã. Não importa quão escorregadio o caminho à frente pareça, não importa quão furiosos sejam os ventos da adversidade, se os nossos pés estiverem firmados nas tuas veredas, nós não cairemos. O Senhor nos segura pela mão direita e sussurra ao nosso espírito: não temas, eu te ajudo. Sinta, neste momento, a mão poderosa de Deus, segurando a sua segurança, a firmeza e a paz que emanam dele. Ele não permitirá que você tropece e caia. Ele não permitirá que o inimigo cante vitória sobre a sua vida. Permaneça firme, continue no caminho. A jornada pode ser árdua, mas a chegada é granted. O destino final é a glória, a presença eterna do nosso Pai. E por isso, com um coração transbordando de fé e esperança, nós clamamos como Davi: eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode as minhas palavras. Nós cremos firmemente, Senhor, no teu poder de resposta. Tu não és um Deus distante, deísta, indiferente ao nosso sofrimento. Tu és o Deus que se inclina dos céus para ouvir a oração de um filho aflito. Tu és o Deus que move céus e terra para socorrer aquele que com fé clama o teu nome. Por essa razão, nós te invocamos. Invocamos o teu nome poderoso sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre cada área que necessita. Invocamos a tua proteção divina, a tua provisão sobrenatural, a tua cura completa. Ouve-nos, Pai. Inclina os teus ouvidos em nossa direção. Não por algum mérito que tenhamos, mas por quem tu és, um Deus bom, cuja misericórdia se renova a cada manhã. Atende ao nosso clamor. Cada palavra que brota do nosso coração, cada gemido inexprimível da nossa alma, que suba como incenso suave até o teu trono de graça, e que a resposta venha no teu tempo, da tua maneira, que é sempre perfeita. Ajuda-nos a esperar com paciência, a confiar com perseverança, pois sabemos que aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. Mostra as maravilhas da tua bondade. Ó Salvador dos que à tua destra se refugiam dos seus adversários. Sim, Senhor, mostra-nos as tuas maravilhas. Queremos ver a tua mão poderosa agindo em nosso favor de forma clara e inconfundível. Queremos testemunhar os milagres que só tu podes realizar, em um mundo que acredita tudo ao acaso, à sorte ou ao destino. Nós queremos ver as tuas digitais em cada detalhe da nossa existência. Surpreende-nos com a tua bondade, Pai. Derrama sobre nós o teu favor, a tua graça imerecida. Que as pessoas ao nosso redor, ao olharem para a nossa vida, sejam forçadas a reconhecer que existe um Deus nos céus que cuida de nós. Que a nossa vida seja um testemunho vivo do teu poder e do teu amor. Nós nos refugiamos em ti, Senhor. Tu és a nossa rocha inabalável, a nossa torre forte, o nosso alto retiro. Quando os adversários se levantam, quando as tempestades da vida nos açoitam com fúria, nós corremos para ti, e em ti, e somente em ti, encontramos segurança e paz. Debaixo das tuas asas, estamos perfeitamente protegidos. Nenhum mal nos sucederá, praga alguma chegará à nossa tenda. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Esta é a promessa da tua palavra, e nesta manhã, pela fé, nós tomamos posse dela. Guarda-nos, Senhor, como a menina dos teus olhos. Que imagem sublime! Que o cuidado íntimo! Zalosoi, a menina dos olhos,
a parte mais sensível, mais delicada e mais protegida do corpo. Assim somos nós para ti, Pai. Somos de um valor inestimável aos teus olhos. Tu nos guardas com um cuidado extremo, com um amor ciumento e protetor. Que esta verdade poderosa inunde as profundezas do nosso ser e expulse todo sentimento de desvalor, de rejeição ou de abandono. Nós somos amados por ti com um amor eterno. Somos guardados por ti como um tesouro de grande valor. Esconde-nos à sombra das tuas asas. Que lugar seguro, que refúgio de descanso. À sombra das tuas asas, o sol escaldante da aflição não pode nos queimar. À sombra das tuas asas, a tempestade da angústia não pode nos alcançar. Ali, nós podemos ouvir as batidas do teu coração de pai. Ali, sentimos o calor do teu abraço. Ali, nossas forças são renovadas. Leva-nos para este lugar secreto, Pai. Queremos habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente. Queremos poder dizer com convicção e experiência: Tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e em ti confiarei. Se você está encontrando refúgio e força nesta oração, se estas palavras estão sendo um bálsamo para a sua alma, eu gostaria de lhe fazer um convite muito especial e gentil. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade de fé, considere se inscrever em nosso canal, para que possamos continuar crescendo juntos nesta jornada. Deixe o seu curtir neste vídeo, pois esse simples gesto nos ajuda a levar esta mensagem de esperança a mais corações. E o mais importante, compartilhe esta oração com alguém que você ama, alguém que você sabe que está precisando sentir o abraço de Deus e ouvir uma palavra de ânimo hoje. Um simples compartilhamento pode ser um instrumento que Deus usará para transformar o dia e, quem sabe, a vida de uma pessoa. Sejamos canais da graça de Deus uns para os outros. Continuemos a nossa oração, aprofundando nossa entrega. Esconde-nos dos ímpios que me oprimem, dos inimigos mortais que me cercam. Sim, Pai, nós reconhecemos que o mal é uma realidade. Existem forças visíveis e invisíveis que se levantam contra nós, que desejam nossa queda, o nosso fracasso, a nossa infelicidade. Pessoas que, movidas pela inveja, pela maldade ou simplesmente por não te conhecerem, tramam contra a nossa paz. E além disso, existem as forças espirituais da maldade, que atuam nas regiões celestiais, com o objetivo de nos desanimar, nos acusar e nos afastar de ti. Mas a nossa fé declara que não tememos, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós nos revestimos agora, pela fé, de toda a tua armadura. Pai, colocamos o capacete da salvação para guardar a nossa mente, a couraça da justiça para proteger nosso coração, o cinto da verdade para nos firmar, e calçamos as sandálias da preparação do evangelho da paz. Empunhamos o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. E tomamos em nossas mãos a espada do Espírito, que é a tua palavra viva e eficaz. Estamos firmes, inabaláveis, confiando plenamente no teu poder. Do livramento, tu és o nosso protetor. Tu envias os teus anjos para acamparem ao nosso redor e nos guardarem em todos os nossos caminhos. Que exército celestial e poderoso luta em nosso favor. Portanto, não há razão para temer. Podemos descansar na certeza de que o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Davi descreve a arrogância de seus inimigos com precisão. Eles fecham o coração insensível e com a boca falam com soberba. Andam-me agora espiando os passos e fixam seus olhos em mim para me deitarem por terra. Parecem-se com o leão que deseja arrebatar a sua presa. Senhor, quantas vezes nos deparamos com essa triste realidade? Corações endurecidos pela ganância, pela soberba e pela ausência de amor. Pessoas que não hesitam em pisar nos outros para atingir seus próprios objetivos. Falam com arrogância, como se fossem autossuficientes, como se não houvesse um Deus a quem um dia prestarão contas. Eles nos observam procurando uma falha, um deslize, para nos acusar e nos derrubar. Sentimos-nos como a presa acuada diante do leão, sentindo o perigo iminente. A pressão é grande e a intimidação é real. Mas, em meio a tudo isso, nós erguemos os nossos olhos para ti. O leão pode rugir com força, mas o leão da tribo de Judá já venceu a batalha, e porque estamos nele, somos mais do que vencedores. A soberba do homem não pode anular o teu poder. A arrogância humana é como palha seca, diante do sopro do teu espírito. Eles podem fixar os olhos em nós, para nos derrubar, mas os nossos olhos estão fixos em ti, o autor e consumador da nossa fé. Eles podem tentar nos jogar por terra, mas é o Senhor quem nos levanta, quem nos exalta no tempo certo. A força deles reside na carne, nos bens materiais, na influência que possuem. A nossa força está no nome do Senhor, que o fez,
os saios, e a terra. Por isso, nossa oração se transforma em um brado de guerra espiritual, um clamor por intervenção divina. Assim como o de Davi, levanta-te, Senhor, enfrenta-os, derruba-os, livra com a tua espada a minha alma do ímpio. Sim, Pai, levanta-te em nosso favor, manifesta a tua força, o teu poder e a tua majestade. Quando o Senhor se levanta, os seus inimigos são dispersos. Quando o Senhor decide agir, ninguém pode impedir. Não pedimos que o mal recaia sobre eles, mas clamamos para que seus planos malignos contra nós sejam completamente frustrados. Pedimos que a tua justiça prevaleça. Enfrenta o Senhor. Luta as nossas batalhas. Por nós. Não temos força em nós mesmos para combater principados e potestades, para lutar contra a maldade de corações endurecidos. Mas tu, ó Deus, és o nosso general de guerra. Tu és o nosso vingador. Derruba as fortalezas do inimigo, não para a nossa glória, mas para que todos saibam que há um Deus que vive, um Deus que defende o órfão, a viúva e o oprimido. E livra a nossa alma, Senhor, a nossa alma, que é o nosso bem mais precioso. Livra menos a da angústia, do medo e da opressão. Resgata menos a das garras do inimigo. A tua espada, que é a tua palavra, é a nossa defesa. Que ela corte todo laço, toda armadilha, toda palavra de maldição lançada contra nós. Que a nossa alma seja livre para te adorar, para te servir e para se alegrar em ti. Independentemente das circunstâncias ao nosso redor, Davi então faz uma distinção crucial entre o seu anseio e o anseio dos homens deste mundo. Com a tua mão, dos homens, Senhor, dos homens deste mundo, cuja porção é nesta vida. Pai, que a nossa porção nunca seja apenas nesta vida. Os homens deste mundo se consomem na busca por acumular tesouros aqui na terra. Sua felicidade reside nos bens materiais, no status, nos prazeres efêmeros. Buscam a satisfação imediata, e sua maior preocupação é deixar uma herança material. Não que prover seja errado, mas a grande tragédia ocorre quando isso se torna o único propósito de vida. Nós te pedimos, Senhor, livra-nos dessa mentalidade materialista. Livra-nos do amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Livra-nos de depositar nossa segurança em coisas que a traça e a ferrugem destroem. Ajuda-nos a buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, crendo na tua promessa de que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Que a nossa porção seja o Senhor, que a nossa herança seja eterna, que o nosso tesouro esteja seguro nos céus. Que possamos viver com os olhos na eternidade, compreendendo que somos peregrinos e forasteiros nesta terra. Nossa pátria não é aqui. Estamos de passagem. Que nossa maior alegria não seja ter o estômago cheio, mas ter o coração transbordante da tua presença. Que nosso maior legado não sejam bens materiais, mas uma herança de fé, integridade e amor a ti. E assim, chegamos ao clímax da oração de Davi, a declaração que ecoa o anseio mais profundo da alma que verdadeiramente conhece a Deus. Quanto a mim, em retidão, verei a tua face. Quando despertar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Que anseio sublime, que esperança gloriosa. Pai, que este seja o desejo mais profundo e ardente do nosso coração, mais do que a vitória sobre os inimigos, mais do que a justificação diante dos homens, mais do que o livramento das tribulações. Nós queremos ver a tua face. Ansiamos pelo dia em que estaremos na tua santa presença, onde não haverá mais choro, nem dor, nem morte. Onde te veremos como tu és, esta esperança nos sustenta. Esta promessa nos impulsiona a viver em retidão. E a promessa final, quando despertar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Isso aponta para a ressurreição, para o dia glorioso, em que seremos plenamente conformados à imagem do teu Filho. Que satisfação completa, que alegria eterna, seremos como ele é. Perfeitos, santos, completos, satisfeitos para todo o sempre. Esta é a âncora da nossa alma. Ela nos dá força para perseverar hoje. Ela nos faz olhar para as tribulações desta vida como leves e momentâneas, que produzem para nós um peso eterno de glória. Senhor, enche o nosso coração com esta esperança celestial, que ela ofusque o brilho enganoso deste mundo, e que nosso coração, agora mais calmo e cheio de esperança, se prepare para um momento ainda mais profundo de intimidade. E este foi o nosso clamor por justiça e proteção, baseado na tua fidelidade. Mas a oração verdadeira apenas começou. Agora que depositamos diante de ti as nossas batalhas externas, somos convidados a olhar para dentro, para o campo de batalha do nosso próprio coração. É ali que a vitória mais importante
precisa ser conquistada. É o nosso coração que precisa ser totalmente rendido, entregue e consagrado a Ti. Este é um processo contínuo, uma entrega diária, e é para este lugar de rendição total, de entrega incondicional que caminharemos na segunda parte desta nossa oração. Prepare o seu coração para entregar a Deus as suas vontades, os seus sonhos e os seus medos mais secretos. Prepare-se para dizer a Ele, com toda a sinceridade da sua alma: seja feita a tua vontade, e não a minha, meu amado Pai. Aqui estamos nós, de coração aquietado, mas ao mesmo tempo inquieto por Ti, depois de clamarmos por Tua justiça e nos refugiarmos sob Tuas asas protetoras. Tu nos convidas a dar um passo além, um passo para dentro. O barulho dos inimigos externos se silenciou por um instante, e agora no silêncio ouvimos as batidas do nosso próprio coração. E é neste lugar sagrado e por vezes tão turbulento que a Tua verdadeira obra de transformação anseia por acontecer. Senhor, nós Te entregamos o campo de batalha da nossa alma. Tu nos ensinaste a clamar: sondas o meu coração. De noite me visitas, provas-me no fogo, e iniquidade nenhuma encontras em mim. Que ousadia a de Davi, e que anseio profundo o nosso, de podemos dizer o mesmo com sinceridade. Mas quem somos nós para clamar por uma sondagem tão profunda? Conhecemos a nós mesmos, conhecemos as nossas fraquezas, as nossas inconstâncias, os cantos escuros da nossa alma, onde o orgulho se esconde, onde a inveja lança suas raízes sutis, onde o medo nos paralisa e a incredulidade sussurra mentiras. E é exatamente por conhecermos a nossa própria miséria que corremos para Ti. Não fugimos do Teu fogo provador, pois sabemos que ele não vem para nos destruir, mas para nos purificar. Como o ouro que passa pelo crisol para que a escória seja removida, assim queremos ser em Tuas mãos. Queima tudo o que não provém de Ti. Pai, queima a autossuficiência, que nos impede de depender de Ti. Queima a amargura que guardamos de feridas passadas. Queima a luxúria que tenta manchar o templo do Teu Espírito Santo. Queima a preguiça espiritual que nos afasta da oração e da Tua palavra. Queima o desejo de aprovação humana que nos torna escravos da opinião alheia. Prova-nos, Senhor. Coloca-nos no Teu fogo de amor, no Teu fogo de santidade, e não retires a Tua mão, até que a Tua imagem comece a ser refletida em nós. Confessamos que muitas vezes o nosso maior inimigo não está lá fora. Ele mora aqui dentro. É o nosso eu, a nossa natureza adâmica que milita contra o Teu Espírito, a nossa vontade teimosa, que tantas vezes se rebela contra a Tua. Queremos fazer o bem, mas nos pegamos fazendo o mal que não queremos. Propomos em nosso coração não pecar com a nossa boca, mas uma palavra impaciente escapa. Decidimos com fire, mas a ansiedade nos assalta no meio da noite. Que luta travamos? Quem nos livrará deste corpo de morte? E a resposta ecoa pela eternidade. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. É nele que encontramos o perdão para as nossas falhas e a força para a nossa luta. Por isso, Pai, nós submetemos a nossa vontade à Tua, renunciamos ao nosso direito de estarmos no controle, confessamos que não sabemos o que é melhor para nós. Os nossos planos são tão pequenos, a nossa visão tão limitada. Quantas vezes pedimos coisas que, se Tu nos desses, nos levariam à ruína? Quantas vezes choramos por portas que Tu fechaste em Tua misericórdia? Ensina-nos a confiar na Tua soberania. Ensina-nos a descansar no Teu cuidado. Queremos aprender a dizer, do fundo da alma: Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu o beba, foca-se a Tua vontade. Esta é a oração mais difícil, mas também a mais libertadora. Libertadora porque nos tira o peso de termos que fazer tudo dar certo. Libertadora porque nos coloca na posição de filhos, que confiam na sabedoria e no amor do Pai. Entregamos a Ti os nossos sonhos, Senhor. Aqueles sonhos que nasceram em nosso coração, os projetos que acalentamos, os desejos que alimentamos, nós os colocamos sobre o Teu altar. Se eles vieram de Ti, se estão alinhados com o Teu propósito, nós Te pedimos: abençoa-os, prospera-os. Realiza-os no Teu tempo e à Tua maneira, para a Tua glória. Mas se, por outro lado, são apenas fruto da nossa vaidade, do nosso egoísmo ou da nossa ambição desmedida, nós Te pedimos: frustra-os, arranca-os do nosso coração, mesmo que doa. Não queremos construir nada que não seja em Teu nome. Não queremos alcançar nenhum sucesso que nos afaste de Ti. O nosso maior sonho, o nosso maior projeto de vida, é conhecer-Te mais, amar-Te mais e servir-Te melhor a cada dia. Todo o resto é secundário. Queremos chegar ao fim da nossa jornada. E o ver-do-Ti, servo bom e fiel. Esta é a verdadeira medida do sucesso. Esta é a única ambição que vale a pena. Da mesma forma,
entregamos a Ti os nossos medos. Pai, como eles são tantos, e por vezes tão paralisantes. O medo do futuro, do desconhecido, o medo da doença, da dor, da perda, o medo de não sermos capazes do fracasarmos, o medo de sermos rejeitados, abandonados, o medo da morte. Esses medos são como gigantes que se levantam diante de nós, tentando nos intimidar e nos impedir de avançar para a terra prometida que Tu tens para nós. Mas a Tua palavra nos diz mais de 300 vezes: não temas. E Tu não nos dizes isso como uma ordem vazia. Tu nos dás a razão para não temermos, porque eu sou contigo. A Tua presença é o antídoto para o nosso medo. Por isso, agora, pela fé, nós confrontamos cada um desses gigantes, não com a nossa força, mas em Teu nome. Ao medo do futuro, nós declaramos: o meu futuro está nas mãos do Deus que me ama e que tem planos de paz e não de mal, para me dar o fim que desejo. Ao medo da doença, nós declaramos: o Senhor é o meu pastor, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. O Senhor é Jeová Rafá, o Deus que me cura. Ao medo do fracasso, nós declaramos: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A Tua graça me basta, e o Teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ao medo da solidão, nós declaramos: o Senhor prometeu que nunca me deixaria, nem me abandonaria. Ele está comigo todos os dias até a consumação dos séculos. E ao medo da morte, nós declaramos com ousadia: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cremos na ressurreição e na vida eterna. O medo não tem mais domínio sobre nós. Nós o entregamos a Ti e recebemos a Tua paz, que excede todo entendimento e que guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Senhor, o salmista faz um contraste poderoso. Ele fala dos homens deste mundo, cuja porção é nesta vida. A porção deles é o que eles podem ver, tocar, acumular. A satisfação deles está no ventre cheio, nos celeiros abarrotados, na herança material que deixam para os filhos. Pai, que essa não seja a nossa porção. Nós Te pedimos com fervor: desintoxica o nosso coração do materialismo desta era. Livra-nos da ilusão de que a nossa vida consiste na abundância de bens que possuímos. Ajuda-nos a entender que somos administradores, e não donos, de tudo o que Tu colocas em nossas mãos. Que o nosso coração não esteja apegado a nada aqui. Que possamos ter o desprendimento de Jó, que, ao receber a notícia de que havia perdido tudo, pôde adorar e dizer: no saí do ventre de minha mãe, e no voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que essa seja a nossa teologia, a nossa prática de vida, que a nossa porção seja o Senhor. Que o dizer como o salmista no Salmo 73, a quem tenho eu no céu senão a Ti, e na terra não há quem eu deseje mais do que a Ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Esta é a maior riqueza que um ser humano pode ter a Ti, quando temos. A Ti, temos tudo. Tu és o pão da vida que nos satisfaz a fome mais profunda. Tu és a água viva, que sacia nossa sede para sempre. Tu és a luz do mundo, que dissipa as nossas trevas. Tu és o bom pastor, que nos guia e protege. Tu és a nossa paz, o nosso descanso, a nossa alegria. Que porção maravilhosa nós temos em Ti. Que a nossa alma se alegre e se satisfaça nesta porção. Isso nos leva, Pai, ao cume da nossa oração, ao anseio final e supremo de Davi, que se torna o nosso. Quanto a mim, em retidão verei a Tua face. Quando despertar, eu me satisfarei com a Tua semelhança. Senhor, que essa seja a estrela que guia a nossa jornada. O nosso alvo final não é o conforto, não é a prosperidade, não é nem mesmo o céu em si, com suas ruas de ouro. O nosso alvo final é Tu, ver a Tua face, estar na Tua presença, ser consumido pelo Teu amor. A busca pela retidão, a luta contra o pecado, a perseverança nas provações, tudo isso ganha um propósito maior quando temos este alvo em vista. Não vivemos em retidão por medo do castigo, ou por desejo de recompensa, mas por amor a Ti, porque sabemos que os puros de coração verão a Deus. Ansiamos por esse dia. Ansiamos pelo momento em que a fé dará lugar à visão, onde não mais Te conheceremos em parte, como por um espelho, embaçado, mas Te veremos, face a face. Que o momento, glorioso será. E a promessa de que, ao despertar, nos satisfaremos com a Tua semelhança. Isso fala do fim da nossa luta, do fim da nossa imperfeição. Aqui,
gememos em nosso corpo mortal, sentindo o peso da nossa natureza caída. Mas tu nos prometes que, naquele grande dia, na manhã da ressurreição, este corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Este corpo mortal se revestirá de imortalidade. Seremos transformados à imagem e semelhança do teu Filho glorificado. A nossa santificação, que hoje é um processo, será completada. Seremos finalmente tudo aquilo que tu nos criaste para ser. E então, e só então, a nossa alma encontrará a sua satisfação plena, final e eterna. Nenhuma alegria terrena, nenhum prazer passageiro, nenhuma conquista humana pode se comparar à satisfação de sermos semelhantes a ti. Essa esperança, Pai, muda tudo. Ela nos dá perspectiva, ela nos ajuda a não desanimar diante das dificuldades. Ela nos faz valorizar o que é eterno e desprezar o que é passageiro. Ela nos enche de uma alegria que o mundo não pode dar nem tirar. Portanto, nosso Deus e Pai, nós concluímos esta oração, entregando-nas completamente a Ti. Recebe o nosso coração, com suas lutas e vitórias, com seus medos e sua fé. Recebe a nossa vontade, os nossos sonhos, os nossos planos, e alinha tudo ao Teu propósito perfeito. Aceita a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, que é o nosso culto racional. Que, ao longo deste dia, possamos caminhar na certeza do Teu amor, na segurança da Tua proteção e na esperança da Tua vinda. Que cada passo nosso seja firme nas Tuas veredas. Que cada palavra nossa glorifique o Teu nome. Que cada atitude nossa reflita o Teu caráter. Que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Que a nossa vida seja uma oração contínua, uma melodia de adoração a Ti. Nós Te agradecemos por este tempo precioso, na Tua presença, agradecemos porque Tu nos ouviste. Daqui não mais como chegamos. Saímos fortalecidos, renovados, encorajados, saímos com a nossa fé reavivada e a nossa esperança ancorada na eternidade. A batalha pode continuar, mas nós sabemos quem luta por nós. A noite pode parecer escura, mas nós sabemos que a manhã da ressurreição virá, que a Tua paz, que excede todo entendimento, inunde, agora, o nosso ser. Que o Teu amor nos constranja a viver para Ti. Que a Tua alegria seja a nossa força. E que a certeza da Tua presença nos acompanhe em cada segundo deste dia. Nós confiamos em Ti, nós descansamos em Ti, nós Te amamos, Pai. E é no nome poderoso, redentor e soberano do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós oramos e entregamos todas as coisas. Amém e amém, meu amado irmão. Minha amada irmã, permaneça neste lugar de quietude. Sinta a atmosfera que a nossa oração conjunta criou. É a atmosfera do céu, invadindo a terra do nosso coração. Depois de entregarmos nossas lutas, rendermos nossa vontade e declararmos nossa esperança. Agora é o momento de simplesmente receber. O Pai não apenas ouve o nosso clamor, Ele responde com a sua própria presença. E a presença de Deus é manifesta a nós através do seu Santo Espírito, o Consolador. E eu quero que você saiba, com toda a certeza da sua fé, que o Espírito Santo está aqui. Ele não é uma força etérea, uma energia impessoal. Ele é uma pessoa divina. E Ele está se movendo neste exato momento. Ele está aí, ao seu lado, mais perto que o ar que você respira. Ele conhece o caminho que a sua alma percorreu até chegar aqui. Ele viu cada lágrima, sentiu cada dor, ouviu cada gemido que não pôde ser traduzido em palavras, e Ele está aqui para ministrar ao seu coração. Sinta, pela fé, o seu toque suave. É um toque que acalma a tempestade interior. É um bálsamo que começa a ser derramado sobre as feridas da sua alma. Talvez você tenha chegado aqui com um coração ferido pela traição de alguém em quem confiava. O Espírito Santo está tocando essa ferida agora, aplicando o óleo do perdão e da cura. Lembrando-lhe que, embora o homem possa falhar, Deus jamais o abandonará. Talvez a sua dor seja a dor do luto, a saudade de alguém que partiu, um vazio, que parece que nunca será preenchido. Receba agora o abraço do Consolador. Ele chora com você, mas ele também lhe aponta para a esperança da eternidade, onde não haverá mais despedidas. Talvez a sua alma esteja marcada pela rejeição, por palavras duras que lhe disseram na infância ou ao longo da vida, palavras que mentiram sobre o seu valor. O Espírito Santo está, neste instante, silenciando essas vozes mentirosas e sussurrando a verdade ao seu espírito. Você é meu filho amado, minha filha amada, em quem tenho prazer. Eu te formei. Eu te escolhi, você é precioso aos meus olhos. Deixe essa verdade descer da sua mente, para o seu coração, e curar cada fragmento, quebrado pela rejeição. Talvez você esteja exausto, não apenas um cansaço físico, mas um cansaço de alma,
O cansaço de lutar e não ver resultados. O cansaço de esperar por uma promessa que parece demorar. O cansaço de ser forte o tempo todo. A Bíblia nos promete: Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Receba essa promessa agora. Imagine o Espírito Santo soprando sobre você, um sopro de vida, um vigor celestial. Ele está trocando o seu fardo pesado pelo fardo suave de Cristo. Ele está renovando as suas forças, como as da águia. Você não precisa carregar o peso do mundo nos seus ombros. Entregue a Ele o seu cansaço, a sua fadiga, o seu esgotamento. Diga a Ele: Espírito Santo, eu não aguento mais. Assume o controle. Luta por mim. Carrega-me no colo. E.L.O. Farrell. Ele é o nosso ajudador, o nosso advogado, o nosso intercessor. Ele está aqui para lhe dar descanso. Acalme-se na presença dele. Não há nada que você precise fazer, apenas receber. Deixe o amor dele lavar a sua alma, purificar os seus pensamentos, alinhar as suas emoções. Ele está trazendo ordem ao seu caos interior. Ele está trazendo paz à sua ansiedade. Ele está trazendo alegria ao seu luto. A palavra de Deus está repleta de promessas de restauração e o Espírito Santo as torna vivas para nós. O prófeta Joel declarou: Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Talvez você olhe para trás e veja anos perdidos, oportunidades desperdiçadas, sonhos que foram devorados pelas circunstâncias da vida, por erros seus ou de outros. O Deus a quem servimos é um Deus que redimiu o tempo. Ele é especialista em pegar os cacos da nossa vida e construir um mosaico ainda mais belo. Ele pode fazer em um dia o que levaríamos anos para fazer. Ele pode restituir a alegria, a paz, a saúde, os relacionamentos. Nada está perdido para sempre quando está nas mãos do nosso Deus restaurador. Entregue a Ele os seus anos consumidos pelo gafanhoto. Entregue a Ele as suas frustrações, os seus arrependimentos, e creia, com fé ousada, no seu poder de restituir. Ele não apenas devolve o que foi perdido, Ele sempre nos dá mais. A restituição de Deus vem com juros de graça. Isaías nos traz outra promessa poderosa: em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. A vergonha é uma das armas mais cruéis do inimigo. Ela nos faz querer nos esconder, nos isolar. Ela nos acusa de nossos fracassos passados, de nossos pecados, de nossas fraquezas. Ela nos diz que não somos dignos do amor de Deus ou das pessoas. Se você tem carregado o peso da vergonha, o Espírito Santo está quebrando esse jugo agora. Em Cristo, não há mais condenação. O sangue dele nos purificou de todo o pecado. A nossa identidade não está mais em nosso passado, mas em quem somos em Cristo, justos, santos, filhos amados. E Deus promete não apenas remover a vergonha, mas substituí-la por dupla honra. Onde você foi humilhado, Ele o exaltará. Onde você foi desprezado, Ele lhe dará favor. Ele transformará o seu opróbrio em testemunho do seu poder redentor. A sua história de vergonha se tornará uma história de graça, para a glória dele. Receba essa troca divina. Entregue a Ele a sua vergonha e revista-se da dupla honra que Ele lhe oferece. E a promessa mais consoladora de todas, a que permeia toda a Escritura, é a da sua presença contínua. Jesus disse: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não disse alguns dias. El Naô diz apenas nos dias bons. Ele disse todos os dias. Nos dias de sol e nos dias de tempestade. Nos dias em que você sente a presença dele e nos dias em que se sente distante. Nos dias de vitória e nos dias de luta. A sua presença não depende dos nossos sentimentos ou do nosso desempenho. E, um fato imutável, Ele está com você. Neste exato momento, Ele está com você. E Ele nunca, jamais, o deixará. Hebreus 13:5 reforça essa promessa: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Deixe essa verdade ancorar a sua alma. Você nunca está sozinho. No meio da sua dor, Ele está lá. No meio da sua confusão, Ele está lá. No meio da sua solidão, Ele está lá. E a presença dEle faz toda a diferença. Na presença dEle, a plenitude de alegria. Na presença dEle encontramos refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Não busque apenas a mão de Deus, as bênçãos que Ele pode dar. Busque a face de Deus. Deseje a sua presença acima de tudo, porque quando temos a sua presença, temos tudo o que precisamos. Eu sinto fortemente no meu espírito que este momento de oração está sendo um divisor de águas para muitas vidas. A posse do Deus, que o mundo não pode entender, está sendo derramada de forma tangível. E se você está sentindo essa paz, se o seu coração está sendo consolado e a sua alma restaurada,
eu quero lhe fazer um convite. Pense agora em alguém que você conhece que está precisando desesperadamente desta mesma paz. Alguém que está passando por um vale, que está com o coração abatido? Não guarde esta bênção só para você. Compartilhe esta oração com essa pessoa. Envie uma mensagem, faça uma ligação, diga a ela: eu estava orando e me lembrei de você. Creio que Deus quer te dar paz. Seja o canal que Deus usa para levar refrigério a uma alma cansada. Ao abençoarmos, somos ainda mais abençoados. Vamos espalhar essa corrente de paz e esperança. Agora, meu irmão, minha irmã, com o coração mais leve, a alma refrigerada e o espírito consolado, não. Podemos parar aqui. Este momento de paz e restauração não é o destino final, é o posto de abastecimento para a jornada que continua. Deus nos conforta em nossas tribulações, para que possamos ser fortes, para que possamos perseverar, para que a nossa fé não apenas sobreviva, mas floresça em meio às adversidades. A paz que recebemos agora nos capacita a enfrentar as batalhas de amanhã com uma nova perspectiva e uma nova força. Portanto, a nossa oração agora se moverá suavemente deste lugar de recebimento passivo para um lugar de fortalecimento ativo. Vamos pedir ao Senhor que pegue a paz que Ele nos deu e a transforme em coragem, que Ele pegue o consolo que recebemos e o transforme em resiliência, que Ele pegue a restauração que experimentamos e a transforme em uma fé inabalável, pronta para mover montanhas. Prepare o seu coração para ser, não apenas consolado, mas também comissionado, meu amado irmão, minha amada irmã, com o coração agora firmado na paz que recebemos e na restauração que o Espírito Santo operou, nós nos levantamos. Sim, nos levantamos em espírito. A paz de Deus não nos foi dada para nos tornar passivos, mas para nos tornar corajosos. O consolo não é para nos fazer acomodados, mas para nos fazer resilientes. A restauração não é apenas para curar o passado, mas para nos capacitar a conquistar o futuro. E agora, deste lugar de força renovada, nós abrimos a nossa boca, não apenas para pedir ou receber, mas para declarar, para proclamar quem Deus é e quem nós somos nele. A fé não é apenas um sentimento, é uma declaração. É olhar para a montanha da dificuldade e, com a autoridade que temos em Cristo, ordenar que ela se mova. É olhar para a tempestade da vida e, com a paz de Jesus em nosso coração, dizer: acalma-te. Portanto, uma sua voz a minha, e vamos declarar juntos a nossa fé. Mesmo que a sua realidade ainda grite o contrário, nós escolhemos andar por fé e não por vista. Anis, declaramos: eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele é soberano. Nada acontece em minha vida, nada acontece no universo, sem a sua permissão. Ele não é pego de surpresa. Ele não perde o controle. Os reinos deste mundo podem se abalar, os homens podem fazer seus planos, mas a palavra final pertence ao Senhor dos Exércitos. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele está assentado em um alto e sublime trono, e o seu domínio é um domínio eterno. Por isso, a minha alma não se abala, o meu coração não teme, porque o meu Deus é maior do que a minha crise, maior do que o meu problema, maior do que qualquer diagnóstico, maior do que qualquer ameaça. Ele reina, e porque Ele reina, eu posso descansar. Nós declaramos que Deus é fiel. A sua fidelidade não depende da minha fidelidade. Mesmo quando eu sou fraco, Ele permanece forte. Mesmo quando eu duvido, Ele permanece fiel. Ele não pode negar a si mesmo. As suas promessas são sim e amém em Cristo Jesus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade, ó Deus. Tu foste fiel com Abraão, com Moisés, com Davi. Tu foste fiel com os profetas, com os apóstolos, e tu és fiel comigo hoje. A tua aliança não pode ser quebrada. A tua palavra não pode voltar vazia. O que tu prometeste, tu és poderoso para cumprir. Por isso, eu coloco a minha esperança não nas circunstâncias, não nas pessoas, não em meus próprios recursos, mas na fidelidade imutável do meu Deus. Eu lanço a âncora da minha alma na rocha da tua fidelidade, e sei que, mesmo que as ondas da vida se levantem com fúria, a minha alma estará segura. Nós proclamamos o poder da oração. A oração não é um monólogo religioso, é uma comunicação de duas vias com o Criador do Universo. É o meio pelo qual o poder do céu é liberado na terra. A oração move a mão de Deus. A Bíblia nos assegura: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Nós não somos justos por nós mesmos,
mas fomos justificados pelo sangue de Cristo, e, por isso, temos livre acesso ao trono da graça. A nossa oração, feita em nome de Jesus, tem poder. Poder para mudar circunstâncias, poder para curar os enfermos, poder para libertar os cativos, poder para trazer salvação, poder para derrubar as fortalezas do inimigo. Nós nos recusamos a subestimar o poder da oração. Nós nos recusamos a tratar a oração como um último recurso. Ela é a nossa primeira linha de ataque, a nossa arma mais poderosa na batalha espiritual. Por isso, nós perseveraremos em oração. Orarei sem cessar, como a tua palavra nos ensina. Mesmo quando não vemos a resposta imediata, continuaremos a clamar, a bater, a buscar, sabendo que no tempo certo o nosso Pai nos responderá. Com base nessas verdades, nós declaramos nossa confiança inabalável. O profeta Isaías escreveu: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Senhor, nós firmamos a nossa mente em ti. Recusamo-nos a deixar que os nossos pensamentos sejam um playground para a ansiedade e o medo. Nós os cativamos à obediência de Cristo. E, porque confiamos em ti, recebemos a tua paz. É uma paz que guarda, que protege, que sustenta. O Salmo 37 nos instrui: confia no Senhor, e faze o bem. Habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e Ele tudo fará. Que roteiro para a vitória! A nessas confiar. Escolhemos praticar o bem, mesmo quando o mal nos cerca. Escolhemos nos deleitar na tua presença, encontrar a nossa alegria em ti, e não nas coisas, e nós entregamos o nosso caminho, os nossos planos, o nosso futuro, em tuas mãos. Confiamos que tu o agirás. Tu farás infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Nós declaramos a nossa perseverança. Sabemos que a jornada da fé não é uma corrida de 100 metros, mas uma maratona. Haverá momentos de cansaço, de desânimo, haverá oposição. Mas a palavra nos encoraja. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. A nossa perseverança não depende da nossa força de vontade, mas do poder sustentador de Deus. É Ele quem nos guarda de tropeçar e nos apresenta irrepreensíveis, com alegria, perante a sua glória. Tiago nos ensina: meus irmãos, tende, por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a perseverança, e a perseverança deve ter a sua obra completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Nós mudamos a nossa perspectiva sobre as lutas. Nós não as vemos como punição, mas como treinamento. Elas estão produzindo em nós um caráter aprovado, uma fé robusta, uma perseverança que nos tornará completos. Por isso, não desistiremos. Não retrocederemos. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, prosseguiremos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, e por causa de tudo isso, nós declaramos com ousadia a promessa, que ecoa por toda a Escritura, do profeta Isaías ao apóstolo Paulo e Pedro: todo aquele que nele crê, não será confundido. Que promessa extraordinária! Ser confundido é ser envergonhado, desapontado, frustrado, é apostar tudo em algo e sair de mãos vazias. Deus nos garante: isso nunca acontecerá com aqueles que depositam sua fé nele. A nossa esperança no Senhor não é uma esperança vã. Não terminaremos esta jornada desiludidos. Aquele que nos chamou é fiel, e a sua palavra é a garantia final. Portanto, em meio à incerteza econômica, nós declaramos: não serei confundido. Em meio à crise na saúde, nós declaramos: não serei confundido. Em meio aos ataques do inimigo, nós declaramos: não serei confundido. Em meio às minhas próprias fraquezas e medos, eu me agarro a esta promessa e declaro com fé: a minha esperança está no Senhor, e eu jamais serei confundido. A minha vida pode ser abalada, mas o meu fundamento é a rocha dos séculos, e ele não pode ser movido. Meu irmão, minha irmã, sinta a força que essas declarações trazem ao seu espírito. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ao proclamarmos essas verdades, a nossa própria fé é edificada e fortalecida. Este é o poder de orarmos juntos diariamente, de nos lembrarmos uns aos outros da verdade, de mantermos a chama da nossa fé acesa. E se você deseja que este tempo de oração se torne uma fonte diária de força e encorajamento em sua vida, se você quer continuar crescendo na fé e na intimidade com Deus conosco,
eu o convido a se inscrever em nosso canal. Junte-se à nossa família de fé, para que possamos buscar a face do Senhor e nos fortalecer mutuamente na palavra. Clicar no botão de inscrição é mais do que um clique. É um compromisso de priorizar a sua vida espiritual, de começar cada dia na presença daquele que é a nossa força e a nossa porção. Agora, com a nossa fé declarada, com o nosso espírito fortalecido, não podemos conter essa força apenas para nós mesmos. A fé que recebemos nos impulsiona, para fora, em direção às necessidades do mundo ao nosso redor. Um exército fortalecido não permanece no quartel, ele avança para o campo de batalha. E há uma batalha espiritual sendo travada pelas almas, pelas famílias, pelas nações. Deus nos chama para sermos seus intercessores, para nos colocarmos na brecha e clamarmos por aqueles que não podem ou não sabem clamar por si mesmos. A nossa oração, que começou com um clamor pessoal, que se aprofundou na entrega do coração, que recebeu o consolo do Espírito e que se levantou em declaração de fé, agora se prepara para o seu momento mais altruísta e poderoso. Prepare o seu coração para vestir a armadura de Deus. Prepare-se para lutar as batalhas do Senhor, não com armas carnais, mas com as armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. A nossa oração agora se volta para a intercessão. E a batalha espiritual, meu irmão, minha irmã, com a nossa fé declarada e o nosso espírito firmado na rocha que é Cristo, nós agora avançamos. Não avançamos em nossa própria força, mas na autoridade que nos foi outorgada. A oração agora se transforma em um ato de governo espiritual. Nós não estamos pedindo licença ao inimigo para sermos livres. Nós estamos executando a sentença que já foi decretada na cruz do Calvário. Portanto, vista-se, em espírito, da armadura de Deus, pois a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Cingimos os nossos lombos com o cinto da verdade, que é o próprio Cristo. Vestimos a couraça da justiça, a justiça que não é nossa, mas que nos foi imputada pela fé. Calçamos os nossos pés com a preparação do Evangelho da Paz, prontos para levar as boas novas e para pisar em serpentes e escorpiões. Tomamos acima de tudo o escudo da fé, com o qual apagamos todos os dardos inflamados do maligno. Colocamos o capacete da salvação, que guarda nossa mente na certeza da nossa redenção, e empunhamos a única arma de ataque, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, eficaz. E é com esta espada em mãos que nós agora nos levantamos para interceder e batalhar. Nós iniciamos esta batalha espiritual firmados na autoridade do nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. A palavra nos garante em Filipenses 2 que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai, portanto, não é em nosso nome, não é por nossa força, mas no nome de Jesus, que nós agora nos dirigimos a toda e qualquer força das trevas que tenha se levantado contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua mente, e ordenamos: curvem-se, todo o joelho do medo, da ansiedade, da depressão, da enfermidade, da escassez, da contenda, da confusão, se dobra agora, diante do senhorio de Jesus Cristo. Nós proclamamos que Jesus é o Senhor sobre a sua vida, e nós cobrimos a nós mesmos, a nossa família e cada pessoa que ouve esta oração, com o sangue de Jesus. Apocalipse 12:11 nos revela a chave da vitória. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. O sangue de Jesus não é apenas um símbolo histórico, é uma realidade espiritual, ativa e poderosa. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos redime da maldição da lei. O sangue de Jesus estabelece uma linha de demarcação que o inimigo não pode cruzar. Neste momento, pela fé, nós aplicamos o sangue de Jesus sobre os umbrais da sua casa, sobre a sua mente, sobre o seu coração, sobre as suas finanças, sobre a sua saúde, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, e declaramos que o anjo da morte, o destruidor, não tem poder nem autoridade para tocar naquilo que foi coberto pelo sangue do Cordeiro. Toda acusação do inimigo contra você é silenciada agora pelo poder do sangue, que clama por misericórdia, por justiça, por redenção. Agora, com essa autoridade estabelecida, nós começamos a tomar de volta o território que o inimigo roubou. Nós nos dirigimos a toda corrente e a toda cadeia que tem aprisionado a sua vida. Podem ser as correntes de um vício,
de uma dependência química ou emocional. Podem ser as correntes de um pecado habitual, que lhe humilha e lhe traz culpa. Podem ser as correntes de um padrão de pensamento negativo e destrutivo. A palavra de Deus nos declara em João 8,36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus já conquistou a sua liberdade. E nós, como seus embaixadores, apenas executamos essa ordem de soltura. Portanto, em nome de Jesus, nós declaramos, toda corrente seja quebrada agora. Toda cadeia seja desfeita. Todo jugo seja despedaçado. Nós ordenamos que o espírito de vício do pornografia, de mentira, de orgulho, de rebeldia, que tem mantido você cativo, solte a sua vida agora. Nós o declaramos livre. Receba a liberdade de Cristo. Ande na liberdade dos filhos de Deus. A porta da prisão está aberta. Saia, em nome de Jesus. Nós confrontamos agora o espírito de medo. O medo é uma das armas mais paralisantes do inimigo. Ele atormenta, intimida e impede você de viver o propósito de Deus. Mas a palavra nos dá uma arma poderosa contra ele, em 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. O medo não vem de Deus. É um espírito estranho, um invasor, e nós não o toleramos mais. Em nome de Jesus, nós nos levantamos contra todo espírito de medo de pânico, de ansiedade, de fobia, de preocupação, de intimidação. Repreendemos e te ordenamos, saia da mente, das emoções e do corpo desta pessoa, agora. E nós declaramos o decreto do céu. Você tem um espírito de poder. Poder para enfrentar os desafios, poder para vencer os gigantes. Você tem um espírito de amor, o perfeito amor que lança fora todo o medo. E você tem um espírito de moderação, de uma mente sã, equilibrada, controlada por Cristo. Nós declaramos que a paz de Deus substitui a ansiedade. Deus substitui a intimidação. A mente de Cristo substitui a confusão. Você não é mais um escravo do medo, mas um filho amado que anda em poder, amor e equilíbrio. Nós nos voltamos agora para as feridas profundas da alma, para os traumas que marcaram a sua história. Palavras de abuso, atos de violência, experiências de abandono, traições que deixaram cicatrizes invisíveis mas terrivelmente dolorosas. O inimigo usa essas feridas para manter você preso ao passado, para distorcer a sua identidade. Mas Jesus veio para curar os quebrantados de coração. Isaías 61, o manifesto do Messias, declara: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Jesus está aqui, através do seu Espírito, para fazer exatamente isso em sua vida. Nós pedimos agora que o Espírito Santo, como um cirurgião divino, vá até a raiz de cada trauma, de cada memória dolorosa. Nós declaramos que as mentiras que foram plantadas nessas ocasiões de dor são expostas e arrancadas agora. Onde disseram que você era inútil, o Espírito Santo declara que você é uma obra-prima de Deus. Onde você foi abandonado, Ele declara que você é aceito na família de Deus para sempre. Nós declaramos a cura das suas memórias. Nós liberamos o bálsamo de Gileade sobre cada ferida da sua alma. Receba a cura emocional. Receba a libertação do passado. Você não é mais definido pelo que lhe fizeram, mas por aquilo que Cristo fez por você. Nós levantamos um clamor e estendemos as nossas mãos em espírito sobre os lares e as famílias. O lar deveria ser um lugar de refúgio, mas para muitos, tornou-se um campo de batalha. Contendas, divórcio, rebelião dos filhos, frieza entre os cônjuges. O inimigo tem trabalhado arduamente para destruir a instituição que Deus criou. Mas nós nos levantamos na brecha e declaramos como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós declaramos a salvação sobre a sua casa. Nós declaramos que a paz de Cristo, que é o árbitro, governará os relacionamentos em seu lar. Nós repreendemos todo espírito de contenda, de divórcio, de confusão, de rebeldia, e ordenamos que ele saia da sua casa em nome de Jesus. Nós declaramos que os corações dos pais se convertem aos filhos, e os corações dos filhos aos pais. Nós declaramos que maridos amarão suas esposas como Cristo amou a igreja, e que esposas respeitarão seus maridos. Nós erguemos um muro de fogo, uma sebe de proteção espiritual, ao redor da sua casa. Nós declaramos que a sua família é um território santo, consagrado ao Senhor, e que o inimigo não tem parte nem herança nela. Finalmente, nós nos levantamos contra todo e qualquer ataque direto do inimigo,
seja ele qual for. Palavras de maldição que foram lançadas contra você. Trabalhos de feitiçaria do macumbaria, de ocultismo que foram levantados para destruir a sua vida, a sua saúde, as suas finanças. Ataques de inveja, de mal olhado, nós nos firmamos na promessa inabalável de Isaías 5:4-17. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Esta é a nossa herança. Portanto, em nome de Jesus Cristo, pela autoridade que nos foi conferida, nós declaramos nula, cancelada e sem efeito toda arma forjada contra você, toda palavra de maldição lançada contra a sua vida, é quebrada agora, e retorna vazia para quem a enviou. Todo trabalho de feitiçaria, todo altar levantado contra você, é destruído pelo poder de Deus. Todo plano do inimigo para a sua vida é frustrado. Nós declaramos que você habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti, porque aos seus anjos ele dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Você está guardado, você está protegido, você está debaixo das asas do Todo-Poderoso. Meu irmão, minha irmã, o poder de Deus foi liberado, a intercessão foi feita, e Deus conhece cada nome, cada rosto, cada história por trás desta tela. Mas nós, como corpo de Cristo, como família da fé, queremos nos unir em oração por você, de forma específica. Queremos levar o seu nome diante do trono da graça. Se você deseja que o seu nome, ou o nome de alguém que você ama, seja incluído em nossas orações diárias, se você quer que esta comunidade de fé se junte a você em sua batalha, deixe o seu nome nos comentários abaixo. Não para exposição, mas para intercessão. Cada nome escrito será um alvo para as nossas orações, uma vida pela qual estaremos na brecha. Faça isso agora, como um ato de fé, declarando que você não está sozinho nesta jornada. Agora, com o território espiritual limpo pela autoridade da palavra e pela intercessão, o nosso espírito se prepara para um novo nível. Nós declaramos, nós tomamos posse. E agora, nós nos erguemos da posição de soldados para a posição de herdeiros. A batalha aguda dá lugar à proclamação da vitória consumada. Erguemos nossos olhos não mais para a luta em si, mas para o horizonte da promessa que se cumpre. A atmosfera está mudando de batalha para celebração, de intercessão para proclamação profética. Prepare-se para não apenas crer na vitória, mas para recebê-la como uma herança declarada, para ouvir o que o Espírito diz à igreja sobre o futuro que ele já preparou para aqueles que o amam e que perseveram até o fim. A phase final de nossa oração será uma declaração profética da vitória, que já é sua, meu amado irmão, minha amada irmã. Respire fundo. A batalha foi travada. A intercessão subiu aos céus. A autoridade do nome de Jesus foi estabelecida, e agora, o que nos resta, não é a incerteza da espera, mas a certeza da colheita. A oração da fé não termina com um ponto de interrogação, mas com um ponto de exclamação. Nós não esperamos para ver se Deus vai agir. Nós nos levantamos e começamos a agradecer porque Ele já agiu no reino do Espírito. E aquilo que é selado no céu, manifesta-se na terra. Portanto, com o coração transbordando de gratidão e com os olhos da fé bem abertos, eu quero que você se junte a mim nesta declaração profética final, não como quem pede, mas como quem recebe, não como quem espera, mas como quem testemunha. Esta não é uma oração de petição, é o seu relatório de vitória. Nós declaramos profeticamente que a paz de Deus, que excede todo entendimento, foi derramada e restaurada em sua mente e em seu coração. A guerra na sua alma cessou. A ansiedade que lhe roubava o sono foi silenciada pelo príncipe da paz. Como Jesus se levantou no barco e disse à tempestade: acalma-te. Nós declaramos sobre a sua vida: a tempestade se acalmou. A promessa de João 14:27 se cumpre agora. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, receba esta paz. Sinta menos a inundando cada área do seu ser. Onde havia confusão, a clareza. Onde havia medo, a tranquilidade. Onde havia tormento, a serenidade. A bandeira da paz de Cristo está hasteada sobre a sua vida. Nós declaramos profeticamente que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, já lhe alcançou. A porta que estava fechada, Deus abriu. A provisão que estava retida, Deus liberou. O favor que você precisava, Deus deramu. Nós cancelamos o espírito de miséria, de escassez, de dívida, e liberamos sobre você a bênção de Abraão.
que é a bênção da prosperidade em todas as áreas. A palavra declara em Deuteronômio 28, o Senhor te porá por cabeça, e não por cauda, e só estarás em cima, e não debaixo. Nós tomamos posse desta palavra para a sua vida. Deus está lhe colocando em lugares de honra. Ele está abrindo as janelas do céu e derramando sobre você uma bênção tal, que dela lhe advirá maior abastança. Prepare-se para a súbita provisão. Prepare-se para a restituição. O tempo da vergonha passou. O tempo do favor de Deus chegou à sua vida. Nós declaramos profeticamente que a sua fé foi renovada e fortalecida. A dúvida que minava suas forças foi arrancada, a incredulidade que lhe impedia de ver o milagre foi desfeita. Você não é mais um crente fraco e vacilante. Você é um gigante espiritual. Herói da fé. A sua fé, que foi provada no fogo, saiu mais pura e mais forte. E agora, com essa fé renovada, você pode mover montanhas. Você pode apagar os dardos do inimigo. Você pode chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. Como está escrito em Hebreus 11, pela fé você conquistará reinos, praticará a justiça, alcançará promessas, fechará a boca de leões, extinguirá a violência do fogo, e da fraqueza tirará força. A sua fé está ativada. O seu está incendiado. Você é mais que vencedor. Nós declaramos profeticamente, com toda a convicção, que as cadeias foram quebradas. O que lhe prendia ao passado não tem mais poder sobre você. O vício que lhe humilhava foi derrotado. O ciclo de pecado que se repetia em sua vida foi interrompido pelo poder do sangue de Jesus. A palavra de Isaías 10:27 se cumpre sobre você, e acontecerá naquele dia, que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo, do teu pescoço. E o jugo será despedaçado, por causa da unção. A unção do Espírito Santo que foi liberada nesta oração, despedaçou todo o jugo. Sinta o alívio, sinta a leveza de ser livre. Você não é mais um prisioneiro. Você é um liberto em Cristo Jesus. Ande em novidade de vida. O passado ficou para trás. Eis que tudo se fez novo. E agora, meu querido irmão, minha querida irmã, depois de termos orado, chorado, lutado, crido e declarado juntos, eu quero lhe abençoar. Eu o envio de volta para o seu dia, mas não da mesma forma que você chegou. Eu o envio como um embaixador do reino, cheio do Espírito Santo e do poder. Eu o envio como um portador da luz, para brilhar nas trevas. Eu o envio como sal da terra, para fazer a diferença onde quer que você pise. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, e te dê a paz. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com você, hoje, e para todo o sempre. Que o seu coração seja selado com estas verdades. Que nenhuma palavra de dúvida ou acusação do inimigo possa roubar o que Deus depositou em você. Neste tempo, você está selado para a vitória. E se esta oração foi uma resposta de Deus para a sua vida, se você sentiu o toque do céu, se algo mudou dentro de você, eu quero lhe pedir que faça 3 coisas, como um selo da sua fé. Primeiro, você ainda não faz parte desta família de fé. Inscreva-se agora mesmo em nosso canal. Não perca a oportunidade de ser fortalecido diariamente. Segundo, seja um canal de bênção. Compartilhe esta oração com pelo menos uma pessoa que você sabe que precisa de um milagre. Seja a resposta para a oração de alguém hoje. E terceiro, e talvez o mais importante, vá até os comentários e declare a sua vitória. Escreva com fé. Amém. Cada amém será como um trovão no mundo espiritual. Uma declaração de que você recebeu, que você crê e que você toma posse de tudo o que foi liberado aqui. Deixe o seu amém como um memorial da sua vitória. Vá em paz. Vá na força. Vá na vitória que Cristo conquistou para você. Porque aquele que confia no Senhor é como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre.